O sol de Barcelona filtrava-se pelas cortinas de linho branco, quando senti seus lábios roçarem meu pescoço, com uma ternura que eu nunca havia experimentado. Rafael me segurava em seus braços como se eu fosse algo frágil e valioso, suas mãos percorrendo minhas costas com movimentos lentos que me faziam tremer de uma maneira completamente nova. "Diego", murmurou contra minha pele, e sua voz rouca me atravessou como uma corrente elétrica. Nunca imaginei que, aos 31 anos, descobriria o que significava ser verdadeiramente desejado, ser amado com cada carícia, cada suspiro compartilhado na intimidade de seu estúdio cheio de telas e sonhos. Seus olhos escuros me olhavam com uma intensidade que me desarmava completamente enquanto seus dedos, manchados de tinta seca, traçavam linhas invisíveis sobre meu peito nu. "Não posso acreditar que você é real", sussurrei, perdido na sensação de seus lábios explorando cada centímetro da minha pele como se eu fosse uma tela em branco, esperando ser criada. O amor com Rafael era pura arte. Cada beijo uma pincelada perfeita, cada abraço uma obra-prima que me fazia esquecer toda a dor que carreguei por anos. Mas isso havia começado da maneira mais inesperada, quando meu mundo desmoronou completamente há apenas 2 meses. Se você tiver um momento, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhuma história como esta. Também adoraria saber nos comentários de que cidade você está nos acompanhando. E quando terminar de ouvir toda a história, por favor, deixe uma avaliação de 0 a 10 e nos conte o que mais gostou. Sua opinião é muito importante para nós. Meu nome é Diego Morales, sou engenheiro estrutural e nos últimos 3 anos vivi uma mentira perfeitamente construída chamada casamento. Carmen havia sido minha esposa, minha companheira, ou pelo menos era o que eu pensava até aquela manhã de março, quando cheguei cedo em casa e encontrei outro homem saindo do nosso quarto, ajeitando a camisa com a mesma naturalidade com que eu costumava fazer. Não houve gritos nem cenas dramáticas. Carmen apenas me olhou da porta do banheiro, com o cabelo desgrenhado e uma expressão de quem havia sido pega em algo inevitável. "Diego, precisamos conversar", disse ela, como se fosse mais uma reunião de trabalho. Durante aquela conversa, que durou exatamente 17 minutos, descobri que ela estava se encontrando com Alejandro Ruiz, um empresário imobiliário que podia oferecer a ela a vida que ela merecia, segundo suas próprias palavras. "Não é pessoal, Diego", disse ela enquanto fazia as malas, que reconheci como as que usamos na nossa lua de mel. "Eu só preciso de mais do que você pode me dar. Mais dinheiro, mais status, mais de tudo o que eu, com meu salário de engenheiro e meus sonhos modestos de uma vida tranquila, aparentemente não podia oferecer. A ironia é que nunca me senti realmente conectado a Carmen durante nosso casamento. Havia algo vazio na nossa relação, como se estivéssemos interpretando papéis numa peça que nenhum de nós havia escolhido de verdade. As conversas se limitavam a questões práticas. Contas, compromissos sociais, planos de fim de semana que pareciam mais obrigações do que momentos compartilhados. No quarto, nossos encontros íntimos haviam se tornado mecânicos, rotineiros, como cumprir um dever conjugal em vez de expressar amor genuíno. Durante aquelas noites insones após a partida dela, quando o apartamento parecia grande demais e silencioso demais, comecei a construir maquetes de casas pequenas. Era algo que comecei a fazer inconscientemente nos últimos meses do meu casamento, como uma forma de escape mental. Casas com jardins amplos, janelas grandes que deixavam entrar muita luz, espaços abertos onde um casal pudesse realmente se conhecer e se amar. Casas que Carmen e eu nunca tivemos. A decisão de deixar Barcelona veio numa noite enquanto terminava uma maquete particularmente detalhada de uma casa de campo na Costa Brava. Eu tinha economias suficientes, contatos profissionais que me ajudariam a conseguir trabalho numa cidade menor e absolutamente nada que me prendesse a essa vida que agora parecia um disfarce mal ajustado. Passei 2 semanas organizando minha mudança, vendendo móveis e me despedindo de colegas, quando lembrei que ainda tinha algumas coisas de Carmen. Joias que ela deixou para trás, livros,
uma coleção de plantas que ela abandonou e que eu mantive vivas por puro hábito. Decidi levá-las à casa dos pais dela, não por nostalgia, mas por praticidade. Era hora de fechar esse capítulo completamente. A casa da família Vega ficava no bairro de Sarriá, uma construção catalã tradicional com varandas de ferro forjado e paredes de pedra que sempre me pareceu formal demais. Toquei a campainha esperando encontrar a mãe de Carmen, mas quem abriu a porta foi um homem que reconheci vagamente do nosso casamento. Rafael, o tio de Carmen, o irmão mais novo do pai dela. Diego, disse ele com um sorriso genuíno que me surpreendeu. Que surpresa te ver por aqui. Rafael tinha 45 anos, cabelo grisalho ondulado que lhe dava um ar distinto, e olhos escuros que pareciam enxergar além das aparências. Vestia uma camisa de linho branca manchada de tinta e calças de algodão confortáveis. Havia algo nele que transmitia calma e autenticidade, muito diferente da rigidez formal que eu sempre percebi no resto da família Vega. Vim devolver algumas coisas de Carmen, expliquei, apontando para as caixas que deixei no degrau. Ah, claro, entra, por favor. Meus irmãos não estão, mas posso receber as coisas. Ele fez um gesto para que eu entrasse, e notei que suas mãos também estavam manchadas de tinta fresca. Estava pintando no jardim dos fundos. Quer um café enquanto organizamos isso? Havia algo na voz dele, um tom quente e sem pretensões, que me fez assentir antes de pensar conscientemente. Segui-o pela casa até um jardim traseiro que eu não lembrava de ter visto nas poucas visitas familiares. Era um espaço amplo e selvagem, completamente diferente do jardim formal da frente, cheio de plantas mediterrâneas e árvores frutíferas que criavam sombras perfeitas. No centro, havia um cavalete com uma tela pela metade, pinceladas azuis e douradas que pareciam capturar o movimento do vento entre as folhas. Havia mais quadros encostados nas paredes do jardim, obras abstratas, cheias de vida e movimento que me fizeram parar para observá-las. São incríveis, murmurei, sem conseguir me conter. Rafael me olhou com uma surpresa genuína. Você acha mesmo? Minha família não costuma apreciar meu trabalho. Como não gostar? Eles têm algo... não sei como explicar, como se capturassem emoções em movimento. Ele ficou em silêncio por um momento, preparando café numa pequena cozinha improvisada que montara num canto do jardim. Sabe, durante o seu casamento, notei como você observava os detalhes arquitetônicos da igreja quando deveria estar nervoso por estar se casando. Fiquei surpreso que ele tivesse percebido isso. Os arcos góticos eram realmente impressionantes. Exato. Pensei que você era alguém que realmente via as coisas, não apenas olhava. Ele me entregou uma xícara de café fumegante. Como você está lidando com tudo isso do divórcio? Não esperava uma pergunta tão direta, muito menos a genuína preocupação em sua voz. A maioria das pessoas perguntava por cortesia, esperando uma resposta superficial, mas algo na maneira como Rafael me olhava me fez sentir que ele realmente queria saber. Honestamente, me sinto mais aliviado do que triste, admiti. Acho que passei muito tempo me sentindo um estranho na minha própria vida. Rafael assentiu lentamente. Carmen sempre foi complicada, muito focada nas aparências e no status. Não acho que ela fosse compatível com você. Você percebeu isso? Diego, você passou 3 anos parecendo alguém que interpretava um papel que não lhe caía bem. Dá para notar quando alguém não está sendo autêntico consigo mesmo. As palavras dele me tocaram fundo, como se ele tivesse verbalizado algo que eu sentia, mas nunca conseguia expressar claramente. Sentamos em 2 cadeiras de jardim sob a sombra de uma laranjeira, e pela primeira vez em meses, me senti realmente confortável conversando com alguém. E você? Nunca se casou? Perguntei. Nunca encontrei alguém que compartilhasse minha visão do amor como algo vivo, que cresce e se transforma constantemente. A maioria das pessoas busca estabilidade, rotina, segurança. Eu busco conexão genuína, mesmo que seja mais complicada. Falamos por horas. Ele me contou sobre suas viagens pela Europa pintando paisagens, sobre como decidiu voltar a Barcelona para cuidar dos pais idosos, sobre sua filosofia de que a arte e o amor eram as únicas coisas realmente importantes na vida. Eu falei sobre meu trabalho, minha paixão por criar estruturas que durassem séculos,
sobre minhas maquetes e como decidi recomeçar na Costa Brava. Sabe o que acho fascinante? Disse ele, observando uma das minhas maquetes que tirei da mochila sem perceber. Que você constrói casas perfeitas em miniatura, como se estivesse projetando a vida que realmente quer. Nunca tinha pensado assim. Em todas as reuniões familiares que te vi, você parecia estar observando, estudando, como se estivesse esperando o momento certo para construir algo real. O sol começava a se pôr, tingindo o jardim de tons dourados que faziam os olhos de Rafael brilharem de um jeito que me parecia hipnótico. Havia algo nele que me tranquilizava e me emocionava ao mesmo tempo. Uma combinação que eu nunca havia experimentado. Diego, disse ele finalmente com a voz mais suave, sei que você está passando por uma transição difícil, mas quero que saiba que te acho uma pessoa extraordinária. Carmen não soube valorizar o que tinha. As palavras dele causaram uma sensação quente no meu peito, como se algo que esteve congelado por anos começasse a descongelar lentamente. Percebi que passei horas sem pensar em Carmen, sem sentir o peso do fracasso matrimonial, apenas aproveitando uma conversa genuína com alguém que parecia me ver de verdade. Obrigado, Rafael. Eu precisava ouvir isso. Quer voltar amanhã? Pode trazer mais maquetes e eu posso te ensinar algumas técnicas de pintura. Acho que temos muito o que conversar. Assenti sem hesitar. Pela primeira vez em meses, eu tinha algo para esperar com ansiedade. Se você está gostando dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever para não perder o restante. Seu apoio significa muito para continuarmos criando conteúdo assim. Naquela noite, no meu apartamento vazio e cheio de caixas de mudança, fiquei acordado construindo uma nova maquete. Pela primeira vez, não era uma casa de escape, mas uma casa onde eu podia me imaginar realmente vivendo, sendo genuinamente feliz. E por alguma razão que eu não queria analisar muito, nessa casa dos meus sonhos, eu não me via sozinho. Os dias seguintes viraram uma rotina que eu aguardava com uma ansiedade doce e desconhecida. Todas as tardes, depois do trabalho, eu ia à casa da família Vega com alguma desculpa. Mais pertences de Carmen para devolver, consultas sobre trâmites do divórcio, ou, simplesmente, a promessa de mostrar a Rafael minhas últimas maquetes. Mas a verdade era mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Eu precisava estar perto dele. Rafael tinha uma maneira única de me olhar que me fazia sentir como a pessoa mais interessante do mundo. Quando eu explicava os princípios estruturais por trás dos meus projetos, ele se inclinava levemente para a frente, seus olhos escuros fixos no meu rosto com uma intensidade que causava um calor estranho no meu peito. Me fascina como sua mente funciona, disse ele numa tarde enquanto observava uma maquete particularmente complexa de uma casa com vigas de madeira à vista. Cada decisão tem um propósito, como nas minhas pinturas, mas você cria espaços onde as pessoas podem ser felizes. E você não acha que suas pinturas fazem as pessoas felizes? Minhas pinturas as fazem sentir o que é diferente. A felicidade é mais difícil de capturar. Ele ficou em silêncio por um momento, misturando azul ultramarino com branco titânio em sua paleta. Até agora, não perguntei o que ele quis dizer com isso, mas senti que algo importante ficou suspenso no ar entre nós. Na nossa quinta tarde juntos, Rafael me pediu para posar para um retrato. Só o perfil, explicou, preparando uma tela pequena. Tem algo na maneira como a luz da tarde reflete no seu rosto que quero capturar. Sentei-me no banco de pedra que ele havia posicionado estrategicamente sob a laranjeira, tentando ficar imóvel enquanto ele trabalhava. Mas era impossível não observá-lo enquanto pintava. Seus movimentos eram fluidos e seguros, como se ele soubesse exatamente onde cada pincelada deveria ir. Havia uma ruga de concentração entre suas sobrancelhas e ele mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava nos detalhes mais finos. Posso te perguntar algo pessoal? Disse depois de alguns minutos de silêncio. Claro, por que você nunca se deu bem com sua família? Carmen sempre falava de você como o tio rebelde que causava problemas. Rafael parou de pintar e me olhou diretamente. Porque nunca fingi ser alguém que não sou para agradar às expectativas dos outros. Meu irmão, o pai de Carmen, sempre acreditou que o sucesso se mede em termos de status social e contas bancárias. Eu acredito que se mede em autenticidade e conexões genuínas. E isso causava problemas?
Imagina os jantares de família. Ele falava de seus investimentos e propriedades. Eu falava das minhas exposições em pequenas galerias e minhas viagens pintando ao ar livre. Carmen sempre foi mais parecida com o pai nesse sentido. Ele me olhou com uma expressão que não conseguia interpretar completamente. Por isso me surpreendeu tanto que ela se casasse com você. Você é mais parecido comigo do que ela jamais poderia entender. De que forma? Você valoriza a beleza das coisas simples. Encontra significado no seu trabalho além do dinheiro. E ele fez uma pausa, retomando o pincel. Você tem uma tristeza bonita nos olhos que vem de ter amado genuinamente, mesmo que não tenha sido correspondido da maneira certa. As palavras dele causaram um nó na minha garganta. Foi a primeira vez que alguém verbalizou algo que eu mesmo não havia conseguido reconhecer completamente. Não sei se fui genuíno durante meu casamento, admiti. Às vezes sinto que interpretei o papel do marido perfeito por 3 anos sem estar realmente presente. O fato de você reconhecer isso significa que foi genuíno, Diego, só que com a pessoa errada. Naquela noite, enquanto voltava para meu apartamento, as palavras de Rafael ecoavam na minha mente como ecos de uma verdade que eu vinha evitando. Pela primeira vez desde o divórcio, não me sentia uma vítima das circunstâncias, mas alguém que havia aprendido algo valioso sobre si mesmo. Mas também comecei a notar algo mais perturbador. A forma como meu coração acelerava quando via o número de Rafael no meu celular, a maneira como buscava desculpas para roçar acidentalmente sua mão quando ele me passava pincéis ou xícaras de café, a forma como ficava acordado à noite relembrando conversas e imaginando as próximas. Era a primeira semana de abril quando Rafael sugeriu que visitássemos uma galeria de arte no bairro Gótico. Tem uma exposição de artistas emergentes que acho que você vai gostar, disse ele. Além disso, gostaria que visse como meus quadros ficam num espaço profissional. Tenho 3 obras em exibição. A galeria era pequena e intimista, com paredes brancas e uma iluminação cuidadosamente projetada que fazia cada obra parecer flutuar no espaço. Caminhamos lentamente entre as peças, Rafael explicando técnicas e estilos com uma paixão que fazia seus olhos brilharem de uma maneira que eu achava cada vez mais irresistível. Quando chegamos aos quadros dele, fiquei sem fôlego. Eram completamente diferentes do que vi no jardim. Retratos de pessoas em momentos de transição emocional, uma mulher chorando de felicidade enquanto segurava um bebê recém-nascido, um homem mais velho se despedindo de uma casa que obviamente amava, um casal jovem tocando as mãos pela primeira vez, com uma ternura quase palpável. São extraordinários, murmurei, me aproximando do terceiro. Como você consegue capturar tanta emoção? Observo muito, e acho que só se pode pintar emoções genuínas quando já se viveu algo assim. Ele se posicionou ao meu lado, tão perto que senti o aroma suave de sua colônia e o cheiro persistente de tinta a óleo que parecia fazer parte dele. Esse quadro pintei há 6 meses, mas só recentemente entendi o que capturei. O que você capturou? O momento exato em que 2 pessoas percebem que estão se apaixonando. A voz dele era quase um sussurro, e quando me virei para olhá-lo, percebi que ele me observava com a mesma intensidade com que pintou aquele quadro. O ar entre nós parecia denso, carregado de possibilidades que me assustavam e me emocionavam ao mesmo tempo. Diego, murmurou, e havia algo na forma como ele pronunciou meu nome que fez tudo o mais desaparecer. A galeria, os outros visitantes, o mundo exterior, tudo se dissolveu até que só restássemos nós 2 e o espaço mínimo que separava nossos corpos. Ele se aproximou lentamente, me dando tempo para recuar se quisesse, mas eu não queria recuar. Queria estar mais perto. Queria entender o que significava aquela sensação de reconhecimento que senti desde o primeiro dia em que conversamos de verdade. Quando seus lábios roçaram os meus, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando se encaixassem perfeitamente. O beijo foi suave no início, quase experimental, mas quando respondi, pressionando meus lábios contra os dele, tornou-se mais profundo, mais necessário. Suas mãos encontraram meu rosto, seus polegares acariciando minhas bochechas, enquanto ele aprofundava o beijo, e eu senti como se estivesse acordando de um sono de 3 anos.
Isso era diferente de tudo o que vivi com Carmen. Era conexão real, química genuína, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Quando finalmente nos separamos, ambos respirávamos de forma irregular. Rafael encostou a testa na minha, os olhos fechados, como se tentasse processar o que acabara de acontecer. "Está tudo bem?" perguntou ele suavemente. "Sei que você está passando por um divórcio e eu sou o tio de Carmen", completei a frase por ele. "Eu sei e não me importo." "Tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta. E minha família, sua situação." Eu o silenciei com outro beijo, mais decidido dessa vez. "Rafael, pela primeira vez em anos, me sinto realmente vivo. Não quero analisar isso até acabar com tudo." Saímos da galeria de mãos dadas, como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Caminhamos pelas ruas estreitas do bairro gótico, sem um destino específico, apenas aproveitando a nova sensação de estarmos juntos assim. "Está com fome?" perguntou ele quando passamos por um pequeno restaurante catalão com mesas ao ar livre. "Muita", admiti, percebendo que estava tão nervoso e empolgado que esqueci de almoçar. Jantamos sob as estrelas, compartilhando pratos tradicionais e uma garrafa de vinho tinto que nos relaxou e nos fez rir como eu não ria há meses. Rafael me contou histórias engraçadas de suas viagens, das vezes que teve que dormir em estações de trem porque gastou todo o dinheiro em materiais de arte, dos personagens excêntricos que conheceu em suas aventuras boêmias. "Sabe o que mais me atrai em você?" disse ele enquanto compartilhávamos uma sobremesa de creme catalão. "O quê?" "Que, apesar de ter vivido um casamento infeliz, você não se tornou cínico. Você ainda tem essa capacidade de se encantar, de ver beleza nas coisas pequenas. É raro encontrar isso em alguém da nossa idade. Talvez porque nunca perdi a esperança de que existisse algo melhor. E agora? Acha que isso pode ser algo melhor?" Olhei para ele através da mesa, esse homem que apareceu na minha vida no momento mais inesperado, que me fazia sentir compreendido e desejado de uma maneira completamente nova, e soube sem dúvidas qual era a minha resposta. "Acho que isso pode ser tudo o que eu nunca soube que estava procurando." Naquela noite, Rafael me acompanhou até meu apartamento. Ficamos parados na frente da porta de entrada, ambos sabendo que algo havia mudado irrevogavelmente entre nós, mas também conscientes de que havia coisas importantes que precisávamos conversar e processar. "Amanhã?" perguntou ele, acariciando minha mão com o polegar. "Amanhã", confirmei. Ele me beijou uma última vez antes de ir embora, um beijo suave e cheio de promessas, e enquanto subia as escadas para meu apartamento, percebi que pela primeira vez em muito tempo estava ansioso pelo dia seguinte, mas também sabia que as coisas estavam se complicando de maneiras que eu ainda não podia prever completamente. Carmen, a família dela, minha mudança planejada, tudo isso ainda estava lá, esperando para ser resolvido. O que começou como uma atração inesperada estava se tornando algo muito mais profundo e significativo, e isso me emocionava tanto quanto me assustava. As 3 semanas seguintes foram os dias mais intensos e confusos da minha vida. Minha relação com Rafael evoluiu numa velocidade que me surpreendia e assustava na mesma medida. Cada encontro era uma nova revelação. Cada conversa me mostrava facetas dele que me faziam me apaixonar mais profundamente. Mas também começaram a surgir complicações que eu não havia previsto. A primeira complicação veio na forma de uma ligação do meu chefe, Henrique Marques, numa terça-feira de manhã, enquanto tomava café da manhã com Rafael na cozinha improvisada do jardim. Estávamos passando quase todas as noites juntos há uma semana, alternando entre meu apartamento vazio e o estúdio dele, cheio de telas e esculturas inacabadas. "Diego, preciso que você supervise pessoalmente o projeto do complexo residencial em Sitges", disse Henrique sem rodeios. "O cliente pediu especificamente que fosse você a lidar com a estrutura. É um contrato de 6 meses que pode se tornar permanente se tudo correr bem." Sitges ficava a apenas 40 quilômetros de Barcelona, mas o projeto exigia que eu ficasse lá durante as fases mais críticas da construção. Olhei para Rafael, que preparava café enquanto cantarolava uma melodia que eu não reconheci, e senti um nó no estômago.
Quando preciso começar? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Na próxima semana. Sei que você planejava se mudar para algum lugar na costa, e isso pode ser perfeito para você. Sitges é lindo e o salário é consideravelmente melhor do que você ganha aqui. Depois de desligar, fiquei sentado em silêncio, observando Rafael despejar café fumegante em 2 xícaras de cerâmica que ele mesmo havia feito. Seus movimentos eram precisos e elegantes, como tudo o que ele fazia, e percebi que a ideia de me separar dele, mesmo que temporariamente, me causava uma dor física. Notícias ruins? Perguntou ele, notando minha expressão. Contei a ele sobre a oferta de trabalho, esperando que entendesse a complexidade da situação. Por um lado, era uma oportunidade profissional incrível que me permitiria me estabelecer definitivamente fora de Barcelona e começar a nova vida que planejei. Por outro lado, significava me afastar de Rafael bem quando nossa relação estava florescendo. É uma oportunidade incrível, Diego, disse ele, sentando-se à minha frente. Você não pode recusar por minha causa. Não é só por você, é por nós. Por isso, apontei para o espaço entre nós. Não quero que o que estamos construindo desapareça por causa da distância. Rafael pegou minhas mãos entre as dele, seus polegares acariciando meus nós dos dedos de uma maneira que sempre me acalmava e excitava ao mesmo tempo. Você acha que o que temos é tão frágil que 40 quilômetros podem destruí-lo? Não sei. Tudo isso é novo para mim, Rafael. Nunca senti algo assim, e tenho medo de perder antes de entender realmente o que é. Então vamos trabalhar juntos para entender. Os fins de semana existem por algum motivo, não é? O otimismo dele me comoveu, mas também revelou o quanto nossas experiências eram diferentes. Rafael teve relacionamentos anteriores, viajou pelo mundo, aprendeu a navegar as complexidades do amor ao longo dos anos. Eu estava descobrindo pela primeira vez o que significava estar genuinamente apaixonado, e a ideia de colocar isso à prova tão cedo me aterrorizava. A segunda complicação veio de uma fonte completamente inesperada. Minha mãe, Helena, que morava em Valência e mantinha contato mínimo comigo desde o divórcio. Ela ligou numa quinta-feira à tarde, logo após Rafael e eu voltarmos de um almoço num pequeno bistrô perto da casa dele. Diego, meu filho, preciso falar com você sobre algo delicado, disse ela com aquela voz tensa que usava quando estava preocupada. Teresa Vega me ligou ontem. Teresa era a mãe de Carmen, e o fato de ela ter contatado minha mãe diretamente me surpreendeu. Durante nosso casamento, nossas famílias mantinham uma relação cordial, mas distante. O que ela queria? Ela está muito preocupada com você, filho. Disse que você tem visitado muito o Rafael, o irmão do marido dela, e que algumas pessoas do bairro comentaram que, bem, que vocês parecem muito próximos. Senti o sangue subir ao rosto. E qual é o problema, mãe? Rafael é meu amigo. Diego, eu não tenho problema com nada. Você sabe. Mas Teresa me pediu para falar com você porque está preocupada que Carmen descubra e se sinta magoada com a situação. A ironia dessa afirmação me atingiu como um tapa. Carmen me deixou por outro homem, destruiu nosso casamento por dinheiro e status. Mas, de alguma forma, eu era quem poderia magoá-la ao encontrar felicidade com outra pessoa. Mãe, Carmen me abandonou. Ela não pode esperar que eu fique sozinho pelo resto da vida para proteger os sentimentos dela. Eu sei, meu filho, eu sei. Mas a família Vega é complicada. E Rafael tem uma reputação de ser um pouco boêmio. Só quero que você tenha cuidado. Depois de desligar, fiquei sentado no sofá de Rafael, processando a conversa. Ele ouviu o meu lado da ligação e me observava com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Boêmio? Perguntou ele com um sorriso irônico. É uma maneira educada de dizer que sou o gay da família que nunca se casou e vive de forma não convencional. Isso te incomoda? Na minha idade, as opiniões da minha família sobre minha vida pessoal me importam muito pouco, mas me preocupa como isso pode te afetar. Era a primeira vez que Rafael mencionava indiretamente sua orientação sexual, embora eu já tivesse intuído. Também era a primeira vez que reconhecíamos abertamente que nosso relacionamento poderia ter repercussões sociais e familiares complicadas. Não me importo com o que pensam, disse, e me surpreendi ao perceber que era verdade.
Pela primeira vez na vida me sinto autêntico, e não vou abrir mão disso pelas opiniões dos outros. Rafael se aproximou de mim no sofá, sua mão encontrando minha nuca com aquela carícia que sempre me fazia tremer. Tem certeza, Diego? Porque, uma vez que isso se tornar público, você não poderá voltar atrás. Barcelona pode ser cosmopolita, mas famílias tradicionais como os Vega podem ser cruéis. Tenho certeza, disse. E para confirmar minhas palavras, beijei-o com uma intensidade que nos surpreendeu a ambos. Mas a terceira complicação foi a mais inesperada de todas e veio na forma de uma visita surpresa ao departamento de engenharia onde trabalho. Era uma sexta-feira à tarde e eu estava terminando alguns cálculos estruturais antes do fim de semana quando recebi uma ligação da recepção. Diego, tem uma mulher aqui que diz ser sua cunhada e quer te ver com urgência. Meu coração parou. Carmen nunca havia visitado meu escritório durante nosso casamento e eu não conseguia imaginar o que a motivaria a fazer isso agora. Desci ao saguão com as pernas trêmulas e a encontrei andando nervosamente perto dos elevadores, vestida com um terno elegante que reconheci como um dos que ela comprou nos últimos meses do nosso casamento, quando já planejava sua nova vida com Alejandro. Carmen, o que você está fazendo aqui? Ela se virou para mim com os olhos vermelhos e uma expressão que eu nunca tinha visto. Vulnerabilidade genuína. Diego, preciso falar com você, por favor. Levei-a a uma cafeteria próxima, tentando manter a compostura enquanto ela pedia um café com as mãos trêmulas. Ela parecia diferente, menos segura de si, como se algo tivesse abalado sua confiança habitual. Alejandro me deixou, disse ela sem rodeios, assim que nos sentamos numa mesa afastada. Há 3 dias. Ele disse que foi divertido, mas que não estava pronto para um relacionamento sério com uma mulher divorciada. Não soube o que dizer. Uma parte de mim, que esteve casada com ela por 3 anos, sentiu compaixão automática, mas outra parte, que vinha se curando e descobrindo o amor verdadeiro com Rafael, permaneceu cautelosamente distante. Sinto muito, Carmen. Deve ser difícil. É só isso que você tem a dizer? Perguntou ela com os olhos marejados. Diego, cometi o maior erro da minha vida. Você era, um homem bom, e eu fui uma idiota que não soube te valorizar. Carmen. Não, me deixa terminar. Estive pensando muito esses dias e percebi que o que tínhamos era real. Talvez não fosse uma paixão avassaladora, mas era sólido, era seguro. Era algo em que poderíamos ter construído uma vida boa juntos. As palavras dela causaram uma mistura estranha de emoções. Havia uma parte de mim que, por meses, esperou ouvir algo assim dela. Uma admissão de que cometeu um erro, uma validação de que nosso casamento teve valor. Mas agora que ela finalmente dizia isso, percebi que já não precisava ouvir. Carmen, agradeço que você tenha vindo me dizer isso, mas... Diego, quero tentar de novo. Ela segurou minhas mãos sobre a mesa e, pela primeira vez, notei que ela ainda usava o anel de noivado. Sei que cometi erros terríveis, mas aprendi com eles. Podemos recomeçar, fazer as coisas direito dessa vez. Carmen, não. Por que não? Por que não podemos tentar? Nos conhecemos, sabemos como funcionamos juntos. Não precisa ser complicado. Porque eu não te amo mais, disse com uma gentileza que me surpreendeu. E porque descobri como é amar alguém de verdade. A expressão dela mudou instantaneamente, passando de vulnerabilidade para algo mais duro e familiar. Já tem outra pessoa? Sim. Quem é ela? Hesitei por um momento, sabendo que minha resposta mudaria tudo irrevogavelmente. Não é uma ela, Carmen. É o Rafael. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que eu podia ouvir as conversas das mesas próximas, o som da máquina de café, o trânsito da rua. Carmen me olhou como se não tivesse entendido o que eu disse. Depois, como se tivesse entendido, mas não conseguisse processar. E, finalmente, com uma expressão de choque e algo que parecia traição. Rafael? Meu tio Rafael? Sim. Você está me dizendo que é gay? Não sei, Carmen. Só sei que estou apaixonado por ele. Ela ficou em silêncio por alguns minutos processando a informação. Então começou a rir, mas não era uma risada alegre. Era o tipo de risada que surge quando a realidade se torna tão absurda que o cérebro não consegue processá-la de outra forma. Isso é perfeito.
murmurou finalmente. Perfeito. Não só você me rejeita, como me rejeita pelo meu tio. O tio que minha família sempre considerou uma vergonha. Carmen, sabe há quanto tempo estão juntos? Isso começou antes de eu ir embora? Era por isso que você nunca me tocava de verdade? Porque estava pensando nele. Não foi assim. Isso começou depois que você foi embora e não tinha nada a ver com os problemas no nosso casamento. Mas os problemas existiam, não é? Porque você sabia, em algum nível, que não podia me amar da maneira certa. A pergunta dela me atingiu forte porque continha uma verdade que eu mesmo vinha evitando examinar. Será que eu sabia, inconscientemente, que faltava algo no nosso casamento? Será que vivia uma mentira não só com ela, mas comigo mesmo? Não sei, Carmen. Honestamente, não sei. Bom, espero que sejam muito felizes juntos, disse ela, levantando-se. Mas não pense que isso vai ficar assim. Minha família não vai aceitar que Rafael se aproveite da sua vulnerabilidade depois do divórcio. Eles vão fazer de tudo para te afastar dele. Carmen, por favor. Não, Diego, você brincou com fogo. E agora vai ter que lidar com as consequências. Ela foi embora sem dizer mais nada, me deixando sentado sozinho na cafeteria com a terrível certeza de que eu havia aberto uma caixa de Pandora que não saberia como fechar. Naquela noite, quando contei a Rafael sobre a visita de Carmen, vi pela primeira vez uma expressão de genuína preocupação no rosto dele. Não era exatamente medo, mas uma compreensão clara de que as coisas estavam prestes a se tornar muito mais complicadas. Você está preparado para o que vem por aí? Perguntou ele enquanto estávamos deitados na cama dele, minha cabeça apoiada em seu peito, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Não sei, mas estou preparado para lutar por isso por nós. Diego, murmurou, seus dedos acariciando meu cabelo. Quero que saiba que, independentemente do que aconteça com minha família, com Carmen, com qualquer um, isso que temos é real. É a coisa mais real que já senti na minha vida. Você me ama? Perguntei, as palavras saindo da minha boca antes que eu pudesse pensá-las. Te amo, respondeu sem hesitar. Te amo de uma maneira que não sabia que era possível amar alguém. Eu também te amo, disse, e ao pronunciar essas palavras, senti como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Mas também sabia que a tempestade estava apenas começando e que precisaríamos ser mais fortes do que nunca para sobreviver ao que estava por vir. A tempestade que eu havia previsto chegou com a força de um furacão apenas 3 dias após meu confronto com Carmen. Começou com uma ligação matinal de Rafael, sua voz tensa e diferente de qualquer tom que eu já tinha ouvido dele. Diego, preciso te ver. Agora. Aconteceu algo. Encontrei-o no jardim, mas, pela primeira vez desde que o conheci, ele não estava pintando. Estava sentado no banco de pedra, com as mãos no cabelo grisalho, e havia algo em sua postura que me fez correr até ele. O que aconteceu? Meu irmão esteve aqui ontem à noite. Jaime e Teresa. Trouxeram Carmen com eles. Ele levantou o olhar para mim e viu uma mistura de dor e raiva que nunca tinha visto em seus olhos. Diego, foi horrível. Ele se levantou e começou a andar pelo jardim como um animal enjaulado. Carmen contou tudo a eles, mas não como realmente aconteceu. Ela disse que eu te seduzi enquanto você estava vulnerável pelo divórcio, que me aproveitei da sua confusão emocional para te manipular. Senti o sangue gelar. E eles acreditaram nela? Claro que acreditaram. Para meu irmão, isso confirma tudo o que ele sempre pensou sobre mim, que sou um predador, um desviado que corrompe pessoas decentes. Rafael parou diante de uma de suas telas e a encarou como se não a reconhecesse. Ele disse que eu era uma vergonha para a família, que sempre soube que minhas tendências não naturais causariam problemas, e que se eu não me afastasse de você imediatamente, eles garantiriam que toda Barcelona soubesse que tipo de pessoa eu realmente sou. Rafael, eles não podem fazer isso. Não podem? Diego, meu irmão tem conexões por toda a cidade. Ele pode tornar impossível que eu exponha em galerias locais, pode arruinar minha reputação artística, pode fazer com que meus amigos e colegas me evitem. Ele se virou para mim com uma expressão desesperada. E pior, podem fazer o mesmo com você. O que você quer dizer? Jaime sabe onde você trabalha. Conhece pessoas na sua indústria. Se ele decidir espalhar rumores sobre sua instabilidade mental após o divórcio,
sobre como um homem mais velho te confundiu sexualmente, ele pode destruir sua carreira profissional. A realidade do que ele estava dizendo me atingiu como um martelo. No mundo conservador da engenharia estrutural, especialmente em projetos grandes onde a confiança do cliente era fundamental, rumores sobre minha estabilidade pessoal poderiam realmente acabar com minha carreira. Mas nada disso é verdade. Diego, desde quando a verdade impede um rumor de destruir a vida de alguém? Ficamos em silêncio por vários minutos, ambos processando as implicações do que enfrentávamos. Finalmente, Rafael se aproximou de mim e pegou minhas mãos, mas suas palmas estavam frias e úmidas. Tem mais, disse ele com uma voz quase inaudível. Carmen não quer apenas que terminemos. Ela quer que você volte para ela. O quê? Pelo visto, ela percebeu que Alejandro nunca teve intenções sérias com ela e agora está desesperada para recuperar a segurança que tinha com você. Ela disse aos pais que, se conseguissem nos separar, você voltaria para ela, que isso comigo é apenas uma fase de confusão temporária. A manipulação em tudo isso me enfureceu de uma maneira que eu não esperava. Carmen sabe perfeitamente que não vou voltar para ela, isso é só vingança. Talvez. Mas uma vingança com consequências reais, Diego. Naquela mesma tarde, enquanto tentava me concentrar nos planos do projeto de Sitges no meu escritório, recebi uma ligação do meu chefe que confirmou meus piores temores. Diego, preciso falar com você sobre algo delicado, disse Henrique com uma voz desconfortável que eu nunca tinha ouvido dele. Recebi uma ligação preocupante sobre sua situação pessoal. Que tipo de ligação? Alguém que diz conhecer sua situação familiar me contou que você tem passado por alguns problemas emocionais após o divórcio e que talvez não esteja no melhor estado mental para lidar com projetos importantes no momento. Henrique, isso é ridículo. Você sabe da qualidade do meu trabalho. Eu sei, Diego, e é por isso que estou te dando a chance de me explicar o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão sobre o projeto de Sitges. Contei a ele a situação real, minha relação com Rafael, a vingança de Carmen, as ameaças da família Vega. Henrique me ouviu em silêncio e, quando terminei, suspirou profundamente. Diego, não me importa com quem você se deita ou a quem ama. Isso é sua vida privada. Mas se houver um escândalo público que possa afetar a reputação da empresa com nossos clientes... Entendo, disse, embora doesse admitir. O projeto de Sitges ainda é seu se você quiser. Na verdade, talvez seja melhor que você se afaste de Barcelona por um tempo, até que isso se acalme. Depois de desligar, fiquei sentado no meu escritório por horas, olhando os planos arquitetônicos sem realmente vê-los. A oferta de trabalho em Sitges não parecia mais uma oportunidade profissional, mas um exílio forçado. Naquela noite, quando cheguei à casa de Rafael, o encontrei empacotando alguns de seus quadros em caixas de papelão. O que você está fazendo? Me preparando para ir embora, disse ele sem levantar o olhar. Meu irmão foi muito claro. Se eu não me afastar de você voluntariamente, eles farão de tudo para nos destruir. Você não pode fugir, Rafael. Não estou fugindo, estou te protegendo. Ele finalmente me olhou e vi lágrimas em seus olhos pela primeira vez desde que o conheci. Diego, você tem toda uma carreira pela frente, uma vida para construir. Eu já vivi a minha. Não vou permitir que minhas decisões arruinem seu futuro. Essa decisão não é só sua. É sim, porque eu sou quem tem mais a perder aqui e quem melhor entende como minha família funciona. Me aproximei dele e parei suas mãos enquanto ele continuava empacotando. Rafael, me olha. Você me ama? Mais do que minha própria vida. Então lute por nós, lute comigo. E se perdermos? E se nos destruírem no processo? Então pelo menos teremos perdido juntos, sendo fiéis ao que sentimos. Rafael largou o quadro que estava segurando e me abraçou com uma desesperação que partiu meu coração. Você não sabe o que está pedindo, Diego. Não sabe o quão cruéis eles podem ser. Então me ensina, me prepara, mas não me abandona. Naquela noite, fizemos amor com uma intensidade diferente, como se fosse a última vez, como se estivéssemos memorizando cada carícia, cada beijo, cada sussurro. Havia uma desesperação bela na maneira como nos tocávamos, uma urgência que vinha de saber que o que construímos estava sob ameaça real. Depois, enquanto estávamos deitados,
Entrelaçados na cama dele, Rafael me contou histórias de sua juventude que nunca havia compartilhado, sobre como descobriu sua sexualidade numa época em que era perigoso ser diferente, sobre os namorados que teve que manter em segredo, sobre as vezes que a família o rejeitou por não cumprir suas expectativas de masculinidade tradicional. Achei que na minha idade não teria que passar por isso de novo, murmurou contra meu cabelo. Achei que tinha encontrado paz com quem sou, e encontramos juntos, mas agora tenho que escolher entre essa paz e seu bem-estar. Você não tem que escolher nada. Podemos enfrentar isso juntos. No dia seguinte, a situação escalou quando recebi uma visita inesperada no meu escritório. Era Jaime Vega, o pai de Carmen e irmão mais velho de Rafael. Reconheci-o imediatamente por sua semelhança física com Rafael, embora, onde Rafael tinha suavidade e calor, Jaime tinha dureza e frieza. Senhor Morales, acho que precisamos ter uma conversa de homem para homem. Levei-o a uma sala de conferências vazia e, pelos próximos 20 minutos, Jaime me explicou exatamente o que estava disposto a fazer para proteger sua família do que ele considerava uma situação escandalosa. Você é um homem jovem com uma carreira promissora, disse ele com uma voz calculadamente calma. Meu irmão é um homem mais velho com problemas. Ele se aproveitou da sua vulnerabilidade após o divórcio para confundi-lo sobre sua própria natureza. Isso não é verdade. O que é verdade não importa, Sr. Morales. O que importa é o que as pessoas acreditam ser verdade. E eu posso controlar essa narrativa. Ele me mostrou uma pasta que trouxe consigo. Continha fotos de Rafael e eu entrando e saindo de galerias de arte, tomando café juntos, caminhando pelas ruas de Barcelona. Alguém nos estava seguindo e documentando nossos encontros. Essas fotos, junto com testemunhos de pessoas que observaram comportamentos inadequados entre vocês, podem ser muito prejudiciais para ambos se chegarem aos lugares errados. Você está me chantageando? Estou te oferecendo uma saída digna. Aceite o trabalho em Sitges. Afaste-se de Barcelona. Permita que meu irmão receba a ajuda psicológica que precisa para superar essa fase de confusão. E tudo isso desaparecerá. E se eu recusar, então me certificarei de que tanto você quanto Rafael paguem as consequências de suas decisões irresponsáveis. Depois que Jaime foi embora, fiquei sentado naquela sala de conferências por horas, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. De um lado, eu tinha a chance de proteger minha carreira e começar uma nova vida longe de todo esse drama. Do outro, tinha o homem que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo, esperando que eu decidisse se era corajoso o suficiente para lutar por nós. Naquela noite, quando cheguei à casa de Rafael, o encontrei pintando com uma ferocidade que nunca tinha visto. O quadro era abstrato, mas violento, cheio de vermelhos e pretos que pareciam sangrar uns sobre os outros. Como foi seu dia? Perguntou ele sem parar de pintar. Seu irmão me visitou. Suas pinceladas pararam imediatamente. E o que ele disse? Contei a ele toda a conversa, incluindo as fotos e as ameaças. Rafael ouviu em silêncio. E quando terminei, colocou o pincel no chão e se virou para mim. Diego, isso é exatamente o que eu temia. Não podemos vencer ele. Podemos tentar. A que custo? Sua carreira? Sua reputação? Sua família? Vale a pena arriscar tudo isso por mim? Vale a pena arriscar por nós. Rafael se aproximou de mim e colocou suas mãos manchadas de tinta no meu rosto. Te amo tanto que dói, Diego. Mas justamente porque te amo tanto, não posso permitir que você destrua sua vida por mim. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez Jaime tenha razão. Talvez você deva aceitar o trabalho em Sitges e se afastar de tudo isso. As palavras dele me atingiram como uma traição física. Você também está me abandonando? Estou te libertando. Não quero ser libertado. Quero lutar com você. Às vezes, amar alguém significa protegê-lo, mesmo que isso signifique perdê-lo. Naquela noite, não dormimos juntos pela primeira vez em semanas. Fiquei acordado no meu apartamento, construindo maquetes compulsivamente, até minhas mãos tremerem de exaustão, enquanto ele provavelmente ficou acordado no jardim, pintando sua dor em telas que ninguém mais veria. Ao amanhecer, eu tinha que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Lutar pelo amor que encontrei, arriscando tudo o que construí profissionalmente,
ou aceitar o exílio voluntário para nos proteger do dano que os Vega estavam dispostos a infligir. Mas havia uma coisa que tanto Rafael quanto seu irmão subestimaram: minha capacidade de surpreendê-los com uma terceira opção que nenhum dos dois havia considerado. A crise chegou da maneira mais devastadora possível, com a traição de alguém em quem eu confiava completamente. Era segunda-feira de manhã quando meu mundo desmoronou pela segunda vez em 6 meses. Cheguei ao escritório e encontrei Henrique me esperando com uma expressão que não prometia nada de bom. Em sua mesa, havia uma pasta aberta com fotografias que reconheci imediatamente. As mesmas que Jaime Vega me mostrou dias antes. "Diego, sente-se", disse ele com uma voz tensa. "Henrique, posso explicar?" "Não há nada para explicar. Essas fotos chegaram ontem à noite às mãos do cliente principal do projeto de Sitges, junto com uma carta anônima detalhando sua situação pessoal. Ele fechou a pasta com força. O contrato foi cancelado. O cliente não quer que alguém com uma vida privada e escandalosa esteja associado ao seu projeto residencial familiar." Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. "Henrique, você sabe que minha vida privada não afeta a qualidade do meu trabalho." "Eu sei, Diego, mas nossos clientes não veem assim. E tem mais." Sua expressão ficou ainda mais sombria. "Rumores semelhantes chegaram a outros 2 clientes importantes. Rumores sobre instabilidade emocional após seu divórcio, sobre decisões questionáveis na sua vida pessoal. Isso é uma campanha orquestrada, provavelmente. Mas o dano já está feito. Diego, não posso mantê-lo em projetos de alto perfil enquanto isso continuar." "Você está me demitindo?" "Estou sugerindo que tire um tempo sabático, indefinido, até que isso se resolva. Com salário reduzido, claro." Saí daquele escritório me sentindo um fantasma de mim mesmo. Minha carreira, que construí durante anos com dedicação e trabalho árduo, foi destruída em uma única manhã pela vingança calculada de pessoas que mal me conheciam. Fui diretamente para a casa de Rafael, precisando desesperadamente de seu apoio, de sua presença reconfortante, de qualquer coisa que me ajudasse a processar o que acabara de perder. Mas quando cheguei ao jardim dele, o que encontrei foi pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Rafael estava sentado no banco de pedra, mas não estava sozinho. Carmen estava sentada à sua frente, chorando, e ele tinha uma mão em seu ombro em um gesto que me atingiu como um soco no estômago. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, minha voz soando estranha e distante até para mim. Ambos se viraram para mim com expressões de culpa que confirmaram meus piores temores. Carmen se levantou rapidamente, secando as lágrimas com um lenço amassado. "Diego, posso explicar?" começou Rafael, mas havia algo em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Evasão. "Carmen veio falar comigo esta manhã", continuou ele, evitando meu olhar. "Ela está muito arrependida de tudo o que causou." "Arrependida?" A palavra saiu da minha boca com uma amargura que me surpreendeu. "Depois que a família dela destruiu minha carreira esta manhã?" Carmen se aproximou de mim com uma expressão que tentava ser conciliatória. "Diego, isso foi ideia dos meus pais, não minha. Eu nunca quis que fosse tão longe, mas você permitiu. Sinto muito. Vim aqui para pedir perdão a vocês dois e tentar consertar as coisas." Olhei para Rafael esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que mostrasse a indignação que eu sentia. Em vez disso, vi conflito em seus olhos, uma incerteza que me aterrorizou mais do que qualquer ameaça externa. "Rafael, o que está acontecendo de verdade?" Ele finalmente me olhou diretamente e em seus olhos vi algo que nunca tinha visto antes. Dúvida. "Diego, Carmen me contou algumas coisas que me fizeram pensar." "Que tipo de coisas?" Carmen falou antes que Rafael pudesse responder. "Contei a ele sobre nosso casamento, sobre como você realmente era comigo, sobre as vezes que você se afastava quando eu tentava ser carinhosa, sobre como você nunca parecia estar completamente presente quando fazíamos amor." As palavras dela me atingiram como balas, porque continham verdades que eu mesmo tentei ignorar por anos. "Carmen, isso não significa o que você acha que significa." "Não? Rafael, você mesmo me disse que às vezes Diego parecia estar lutando contra algo interno, como se houvesse partes de si mesmo que ele não entendia completamente."
Virei-me para Rafael com uma sensação de traição que tirou meu fôlego. Você disse isso a ela? Diego, não foi nesse contexto. Em que contexto foi? Rafael ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais devastador do que qualquer explicação que ele pudesse ter dado. Carmen aproveitou sua hesitação. Diego, é possível que o que você sente por Rafael não seja amor verdadeiro, mas confusão após o trauma do divórcio. É possível que você esteja projetando nele tudo o que não conseguiu encontrar comigo, mas isso não significa que seja genuíno. Isso é ridículo. É mesmo? Você tem certeza de que é gay, Diego? Ou está tão desesperado por sentir algo diferente que se convenceu de que ama um homem? As perguntas dela plantaram sementes de dúvida que eu odiava admitir que existiam, porque a verdade era que nunca senti atração por outros homens antes de Rafael. A verdade era que minha sexualidade tinha sido um território inexplorado até ele aparecer na minha vida. Rafael, disse, ignorando Carmen, me diz o que você realmente pensa. Rafael demorou tanto para responder que senti como se o tempo tivesse parado. Quando finalmente falou, suas palavras me destruíram completamente. Diego, talvez Carmen tenha razão em algumas coisas. Talvez o que você sente por mim seja confusão temporária. Talvez você precise de mais tempo para entender realmente quem você é antes de tomar decisões que mudem sua vida para sempre. Você está me dizendo que não acredita que eu te amo? Estou dizendo que talvez você não saiba o suficiente sobre si mesmo para ter certeza do que sente. A traição em suas palavras foi tão completa que fiquei sem ar. Esse era o homem que me disse que me amava mais do que sua própria vida, que estava disposto a lutar contra sua família por nós. E agora estava questionando a autenticidade dos meus sentimentos sob a influência da mulher que nos traiu a ambos. Não acredito que você está dando razão a ela, consegui dizer finalmente. Não estou dando razão a ela, só estou sugerindo que talvez ambos precisemos de tempo para pensar com clareza, longe das pressões externas. Pressões externas? Você quer dizer meu amor por você? Diego, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Mais difícil para quem? Para você, que aparentemente prefere a explicação conveniente de que estou confuso a enfrentar a realidade de que o que temos é real? Carmen se aproximou de mim com uma expressão que tentava ser compassiva. Diego, ninguém está questionando seus sentimentos. Só estamos sugerindo que talvez você precise explorar se esses sentimentos vêm do lugar certo. E suponho que você tem uma sugestão sobre qual seria o lugar certo. Acho que você deveria considerar a possibilidade de que o que realmente precisa é fechar nosso casamento corretamente, que talvez o que sente por Rafael seja uma forma de evitar processar realmente o que aconteceu entre nós. A manipulação em suas palavras era tão óbvia que me enfureceu, mas o que me destruiu foi que Rafael não a estava contradizendo. Ele ouvia atentamente, assentindo ocasionalmente, como se estivesse considerando seriamente a possibilidade de que tudo o que compartilhamos fosse uma ilusão. Rafael, me olha, disse com desespero. Você realmente acha que quando te beijo, quando fazemos amor, quando digo que te amo, tudo isso é só confusão? Diego, eu não sei. Já não sei no que acreditar. As palavras dele me destruíram completamente. Naquele momento, senti como se todo o meu mundo desmoronasse pela terceira vez. Mas dessa vez, a traição vinha do lugar onde menos esperava, do coração do homem que eu amava. Tá bem, disse com uma calma que não sentia. Se é isso que você acredita, então não temos mais nada para conversar. Diego, espera! Não, Rafael. Se depois de tudo o que compartilhamos, você ainda pode duvidar da autenticidade dos meus sentimentos, então claramente não me conhece de forma alguma. Saí daquele jardim me sentindo mais sozinho do que nunca na vida. Em uma única manhã, perdi minha carreira e o homem que amava. E ambas as perdas foram orquestradas pela mesma mulher que agora fingia ser minha salvadora. Os 3 dias seguintes passei no meu apartamento, sem responder chamadas ou mensagens. Rafael tentou me contatar dezenas de vezes, mas eu não tinha forças para enfrentar mais dúvidas, mais questionamentos sobre a realidade do que senti por ele. Foi no 3º dia, enquanto estava sentado no chão cercado por maquetes quebradas que destruí num ataque de raiva, que a campainha do meu apartamento tocou. Ignorei o som,
mas ele continuou tocando persistentemente até que finalmente me levantei para abrir. Era minha mãe, Helena, parada na minha porta com uma mala pequena e uma expressão de determinação que reconheci da minha infância. Diego, vim cuidar de você, disse ela simplesmente, entrando sem esperar convite. Mãe, não preciso... Claro que precisa. Olha para você. Quando foi a última vez que comeu algo decente? Nas horas seguintes, minha mãe limpou meu apartamento, preparou comida e me obrigou a tomar banho e trocar de roupa. Ela não fez perguntas sobre o que aconteceu, não me deu sermões sobre minhas decisões. Apenas esteve lá, sendo a presença materna que eu não sabia que precisava. Naquela noite, enquanto estávamos sentados na cozinha tomando chá, ela finalmente perguntou: quer me contar o que aconteceu de verdade? Contei a ela tudo. Meu amor por Rafael, a campanha de destruição dos Vega, a perda do meu trabalho, a traição final de Rafael duvidando dos meus sentimentos. Minha mãe me ouviu sem interromper e, quando terminei, pegou minhas mãos do mesmo jeito que fazia quando eu era criança e tinha pesadelos. Diego, meu filho, você sabe o que sente por Rafael? Sabia. Agora não tenho mais certeza de nada. Por quê? Porque ele duvidou? Porque outras pessoas te disseram que você estava confuso? Talvez eles tenham razão, mãe. Talvez eu esteja tão desesperado por sentir algo diferente que me convenci de algo que não é real. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e foi até sua mala. Voltou com uma foto antiga que reconheci imediatamente. Era de quando eu tinha 8 anos, numa peça de teatro escolar, vestido de príncipe. Lembra dessa foto? Claro! Lembra que depois da peça todas as outras crianças correram para suas mães, mas você ficou no palco conversando com o diretor sobre como construíram o castelo de papelão? Sim. E lembra que quando te perguntei por que não veio correndo para mim como as outras crianças, você disse que queria entender como as coisas funcionavam antes de comemorar? Assenti, sem entender aonde ela queria chegar. Diego, você sempre foi alguém que precisa entender as estruturas antes de confiar nelas. No seu trabalho, nas suas relações, em tudo. Mas às vezes, filho, o amor não tem uma estrutura lógica que você possa analisar. Às vezes, você tem que confiar no que sente, mesmo que não consiga explicar completamente. As palavras dela ressoaram em mim de uma maneira que não esperava. Mas, e se eu estiver errado? E se não estiver, você vai abrir mão da possibilidade de ser realmente feliz porque outras pessoas não conseguem entender seus sentimentos? Naquela noite, pela primeira vez em dias, consegui dormir. E quando acordei de manhã, tinha uma clareza que esteve ausente durante toda a crise. Sabia, sem sombra de dúvida, que o que sentia por Rafael era real. Sabia que estive permitindo que as dúvidas dos outros infectassem minha própria certeza. Mas também sabia que Rafael me traiu da maneira mais fundamental possível, duvidando de mim quando mais precisei de sua confiança. A questão agora era: eu poderia perdoar essa traição e lutar para recuperar o que perdemos? Ou era tarde demais para reconstruir a confiança que destruímos? Percebi que estava prestes a tomar a decisão mais importante da minha vida. Uma decisão que determinaria não apenas meu futuro com Rafael, mas quem eu era realmente como pessoa. Se você está gostando dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever para não perder o final. Seu apoio é o que nos motiva a continuar criando conteúdo de qualidade. E a resposta para essa pergunta veio da fonte mais inesperada. Uma ligação telefônica que mudaria tudo novamente. A ligação que mudou tudo chegou exatamente às 7 da manhã de sexta-feira. Era Rafael, mas sua voz soava diferente. Quebrada, desesperada, completamente vulnerável. Diego, por favor, não desligue. Preciso que você saiba a verdade sobre o que aconteceu com Carmen. Rafael, por favor, só me escute por 5 minutos. Depois, se você quiser que eu desapareça para sempre, eu desapareço. Algo no tom dele me fez ficar na linha. Minha mãe, que preparava o café da manhã na cozinha, me olhou com uma expressão encorajadora. Carmen não veio se desculpar, começou Rafael com a voz trêmula. Ela veio me ameaçar. Disse que se eu não te convencesse de que o que temos é uma confusão temporária, o pai dela faria algo muito pior do que arruinar sua carreira. O que poderia ser pior? Ela disse que me acusariam de abuso sexual contra você. Iam apresentar uma denúncia alegando que me aproveitei da sua vulnerabilidade pós-divórcio para te manipular sexualmente. A voz dele quebrou completamente. Diego, eu
Não podia arriscar que isso chegasse aos tribunais. Não só por mim, mas por você. Um escândalo assim te destruiria completamente. A revelação me atingiu como um raio. Por que não me disse isso quando eu estava lá? Porque Carmen estava gravando toda a conversa no celular dela. Qualquer coisa que eu dissesse, admitindo as ameaças, seria usada contra mim. Eu tinha que te fazer acreditar que duvidava de você para nos proteger. Senti como se o mundo inteiro tivesse mudado de perspectiva em um segundo. Rafael! Mas ontem à noite, Carmen cometeu um erro. Ela me ligou para dizer que tinha funcionado, que você aceitou voltar com ela e se mudar para Sitges para recomeçar. Quando eu disse que isso era impossível porque você me amava de verdade, ela riu e disse que não importava mais porque conseguiram nos separar para sempre. Eu nunca aceitei voltar com Carmen. Eu sei. Isso me fez perceber que ela estava mentindo sobre tudo. Então, ontem à noite, fui confrontá-la diretamente. E o que aconteceu? Eu disse a ela que ia te contar toda a verdade, independentemente das consequências, que preferia enfrentar as falsas acusações dela a te perder por uma mentira. E então, ela desmoronou completamente. Rafael me contou que Carmen admitiu, entre lágrimas, que toda a campanha de vingança veio de sua desesperação por ter perdido a segurança que eu representava. Alejandro não só a deixou, mas a humilhou publicamente, levando-a a restaurantes onde sabia que encontrariam conhecidos para anunciar que estava experimentando coisas novas antes de se comprometer seriamente com alguém. Acontece que Alejandro nunca teve intenções de se casar com ela, Diego. Ele só a estava usando e, quando se cansou, a descartou sem cerimônia. Carmen percebeu que perdeu o único homem que realmente a amou por alguém que nunca a valorizou. Mas isso não justifica o que ela nos fez. Não, não justifica. Mas explica por que ela estava tão desesperada para te recuperar. E quando percebeu que não podia porque você encontrou algo real comigo, o despeito dela se tornou destrutivo. Então, e agora? Ela espera que eu a perdoe e que tudo volte ao normal? Não. Agora ela está assustada porque percebeu que foi longe demais. As falsas acusações que ela estava disposta a fazer contra mim também poderiam se voltar contra ela por calúnia e chantagem. O próprio pai dela se afastou quando soube do que ela planejou fazer. A conversa continuou por 1 hora, com Rafael me explicando cada detalhe das manipulações de Carmen e sua família. Mas mais importante que os detalhes era ouvir a genuína desesperação em sua voz. A forma como ele me implorava para lhe dar outra chance de provar que me amava de verdade. Diego, disse ele finalmente, sei que não tenho direito de te pedir isso depois de te trair, mas você poderia vir até aqui? Tem algo que quero te mostrar. Contra meu melhor julgamento, mas seguindo o que meu coração dizia para fazer, aceitei. Minha mãe insistiu em me acompanhar, não para se intrometer, mas para estar lá se eu precisasse de apoio emocional. Quando chegamos à casa dos Vega, Rafael estava me esperando no jardim, mas não estava sozinho. Havia pelo menos 20 pessoas ali, outros artistas locais, alguns dos meus colegas engenheiros que conheci ao longo dos anos, vizinhos do bairro, até alguns clientes de projetos anteriores. O que é tudo isso? Perguntei confuso. Rafael se aproximou de mim com uma expressão nervosa, mas determinada. É uma declaração pública, Diego. Queria que todas essas pessoas soubessem exatamente quem você é e o que significa para mim. Ele se dirigiu ao pequeno grupo reunido no jardim. Alguns de vocês conhecem Diego como um engenheiro brilhante e confiável. Outros o conhecem como um homem bom e honesto. Eu o conheço como o amor da minha vida. Várias pessoas sorriram e assentiram, incluindo meu colega Marco, que me ligou durante a semana para oferecer apoio depois de saber o que aconteceu no meu trabalho. Nas últimas semanas, minha família e outras pessoas tentaram destruir a reputação de Diego pela única razão de que ele e eu nos apaixonamos. Espalharam mentiras sobre sua estabilidade profissional, questionaram sua integridade pessoal e tentaram fazer com que ele acreditasse que seus sentimentos não são reais. Rafael se virou para mim. Diego, diante de todas essas pessoas que te respeitam e valorizam, quero te dizer que nunca duvidei do seu amor. Quando parecia que sim, era só porque eu estava tentando te proteger de ameaças que não podia explicar naquele momento. Rafael, não terminei. Sua voz ficou mais firme.
Também quero dizer a todos vocês que Diego Morales é o homem mais íntegro, talentoso e corajoso que conheci. Qualquer empresa que não queira trabalhar com ele por causa de sua vida privada está perdendo o melhor engenheiro estrutural de Barcelona. Marcos deu um passo à frente naquele momento. Diego, na verdade, tem algo que queremos te propor. O quê? Vários de nós estivemos conversando sobre formar nossa própria firma de consultoria independente. Projetos menores, mais criativos, com clientes que valorizem a inovação acima das aparências conservadoras. Marcos sorriu. Você estaria interessado em ser sócio fundador? A proposta me pegou completamente desprevenido. Durante minha crise, estive tão focado no que perdi que não considerei a possibilidade de criar algo completamente novo. Sério? Completamente sério. Sua reputação técnica é impecável, Diego. Os rumores sobre sua vida privada não mudam o fato de que você é brilhante no que faz. Enquanto processava essa oportunidade inesperada, Rafael se aproximou mais de mim. Diego, tem mais uma coisa que quero fazer publicamente. Ele se ajoelhou na minha frente e meu coração parou completamente. Do bolso de sua camisa, tirou um pequeno objeto que reconheci imediatamente. Era uma das minhas maquetes, a casa de campo que construí durante uma de nossas primeiras tardes juntos, mas agora estava pintada com as cores características de Rafael, azuis e dourados que pareciam capturar a luz do entardecer. Diego, sei que isso não é um anel tradicional, mas também não somos um casal tradicional. Sua voz tremia de emoção. Essa casinha representa tudo o que você me ensinou sobre construir algo sólido e bonito com as próprias mãos. Você gostaria de construir uma vida real comigo, independentemente do que o resto do mundo pense de nós? As lágrimas que vinham se acumulando por dias, finalmente começaram a cair. Rafael, eu sei que tenho que reconquistar sua confiança. Sei que te machuquei profundamente com minhas dúvidas. Mas se você me der a chance, prometo que nunca mais deixarei ninguém, nem mesmo minha própria família, questionar o que temos. Olhei ao redor. Minha mãe chorando de felicidade, meus colegas sorrindo com aprovação, os amigos de Rafael que vieram nos apoiar, e percebi que isso era o que significava ter uma comunidade de verdade. Não a aprovação de pessoas que te julgavam pelas aparências, mas o apoio de pessoas que te conheciam genuinamente. Sim, disse finalmente, ajudando-o a se levantar. Sim, quero construir uma vida com você. Quando nos beijamos, cercados por aplausos e lágrimas de alegria, senti como se finalmente tivesse chegado em casa. Não a um lugar físico, mas a um estado de ser onde eu podia ser completamente autêntico, sem desculpas. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças positivas. A firma de consultoria que fundamos com Marcos e outros 2 colegas começou a crescer rapidamente, especializada em projetos residenciais inovadores e sustentáveis. Rafael e eu nos mudamos juntos para um apartamento com um estúdio amplo, onde ele podia pintar e eu podia trabalhar nos meus projetos. Carmen finalmente aceitou trabalhar com um terapeuta para processar sua dependência emocional e seus padrões destrutivos. Não voltamos a ser amigos, mas chegamos a um entendimento civil que nos permitiu fechar definitivamente nosso casamento anterior. A família Vega nunca aceitou completamente nossa relação, mas, depois que Jaime enfrentou possíveis consequências legais por suas campanhas de chantagem, optaram por se manter distantes em vez de continuar sendo ativamente hostis. 1 ano depois daquela proposta pública no jardim, Rafael e eu nos mudamos para uma casa na Costa Brava, que projetei especificamente para nós. Espaços abertos, cheios de luz natural, um estúdio de arte com vista para o mar e um jardim onde podíamos trabalhar lado a lado em nossos projetos criativos. A casa real acabou sendo ainda mais bonita do que todas as maquetes que construí durante meus anos de confusão e busca. Mas mais importante ainda, estava cheia do tipo de amor autêntico que estive procurando por toda a minha vida, sem saber como nomeá-lo. Uma tarde, enquanto estava no meu escritório revisando os planos para um complexo de moradias ecológicas que projetamos, Rafael entrou com 2 xícaras de café e aquele sorriso que ainda fazia minhas pernas tremerem. Sabe o que me deixa mais feliz em tudo isso? Perguntou ele, sentando-se no braço da minha cadeira. O quê?
que você teve a coragem de lutar por algo que nem tinha certeza de entender completamente no início. Ele acariciou meu cabelo com aqueles dedos sempre manchados de tinta que aprendi a amar. Muitas pessoas teriam escolhido o caminho mais fácil, voltar para o conhecido e evitar a complexidade. E te perder? Nunca. Mesmo que isso significasse enfrentar todas essas dificuldades? Especialmente por isso. Tudo o que vale a pena na vida exige coragem, Rafael. E você vale toda a coragem que eu tenho e mais. Naquela noite, enquanto estávamos deitados na nossa cama ouvindo o som do mar pelas janelas abertas, Rafael me sussurrou algo que guardei no coração como um tesouro. Diego, antes de te conhecer, eu pintava emoções em transição porque acreditava que tudo mudava constantemente, que nada durava para sempre. Mas com você, aprendi que há algo que é permanente, o amor autêntico. Esse não muda, só se aprofunda. E agora, o que você pinta? Momentos de felicidade genuína. Descobri que são muito mais difíceis de capturar do que a tristeza, mas infinitamente mais gratificantes. Enquanto adormecia naquela noite, abraçado ao homem que transformou completamente minha compreensão do amor e de mim mesmo, pensei no quão estranho e belo foi o caminho que minha vida tomou. Começou com um casamento que parecia interpretar um papel que não me caía bem, passou pela devastação de ser abandonado e chegou a esse lugar de felicidade autêntica através de uma crise que me obrigou a descobrir quem eu era de verdade. Carmen estava certa em uma coisa. Eu estive confuso por anos, mas não sobre meus sentimentos por Rafael. Estive confuso sobre a diferença entre me contentar com o confortável e lutar pelo extraordinário. E agora, construindo uma vida com o homem que me amava exatamente como eu era, finalmente entendi que o amor verdadeiro não era algo que vinha facilmente. Era algo pelo qual você tinha que ter coragem de lutar, especialmente quando o mundo inteiro parecia estar contra você. O amor verdadeiro, descobri, não era apenas um sentimento. Era uma decisão corajosa que você tomava todos os dias de construir algo belo com outra pessoa, independentemente dos obstáculos que surgissem no caminho. E essa decisão, tomada repetidamente ao lado de Rafael, acabou sendo a construção mais sólida e satisfatória de toda a minha vida. Se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de curtir esta história e se inscrever para mais conteúdos como este. E deixe nos comentários uma avaliação de 0 a 10 para esta história. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a continuar melhorando. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocional.